estas decisões. Item 34, página 555. Proposta de emenda à Constituição, número 11, de 2014, altera o artigo 31 da Emenda Constitucional número 19, de 4 de julho de 1998 e da outras providências. Autora, deputada Dalva Figueiredo e outros. Senador José Sarney é o relator, apresentou relatório favorável à proposta, com emenda de redação que apresento. Conceda a palavra a Sua Excelência, senador José Sarney, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senhores membros da comissão, o parecer que apresento é o seguinte. Vem a análise desta Comissão de Constituição e Justiça a proposta de emenda à Constituição de 2014, PEC 111 de 2011, na origem, que altera o artigo 31 da Emenda Constitucional 19, de 4 de junho de 98 e da outras providências. Na forma como aprovado pela Câmara dos Deputados, a proposição é composta de 10 artigos. Vem e volta. O artigo 1º dá nova redação ao artigo 31 da Comissão da Emenda Constitucional 19 de 98, que trata do reconhecimento de vínculo com a União dos servidores policiais militares e dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima. Relativamente à regra do caput daquele artigo, a PEC inclui entre os servidores e policiais militares pelos quais a União deve se responsabilizar àqueles admitidos regularmente pelos governos do Estado de Amapá e de Roraima no período entre a transformação e a efetiva instalação destes estados em outubro de 93. Quanto a esse ponto, eu acho que não há nenhuma divergência, até mesmo porque o Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, reconheceu esse vínculo, sendo o relator da matéria o ministro Sepúlveda Pertence, que na época também era presidente daquela corte. Relativamente a esses servidores e policiais militares, o parágrafo 1º do artigo 31, com a redação dada pela PEC, determina ainda sejam eles enquadrados nos cargos em que foram originalmente admitidos ou em cargos equivalentes. A regra do atual parágrafo 1º do artigo 39 da citada emenda constitucional passa a constituir o parágrafo 2º do mesmo artigo, com uma referência expressa, que será assegurado o direito a promoções aos policiais militares alcançados pela norma. O artigo 2º da PEC dispõe que, para fins do enquadramento a que se referem o artigo 31 e o caput do artigo 89 do ato das disposições transitórias, fica reconhecido o vínculo funcional com a União dos servidores regularmente admitidos nos quadros dos municípios integrantes dos territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, em efetivo exercício na data de transformação desses ex-territórios em estados. O artigo 89 do ato das disposições transitórias constitucionais trata da situação dos policiais militares e servidores municipais do ex-território de Rondônia, inclusive daqueles cuja remuneração foi assumida pela União até o exercício de 91, nos termos do artigo 36 da Lei Complementar 41, de 22 de dezembro de 1981, bem como dos admitidos pelo governo do Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro governador eleito. Essa Casa já teve a oportunidade de examinar essa matéria quando admitiu os funcionários de Rondônia nessa situação, de maneira que foi uma falha nossa, naquela época, não ter estendido a mesma situação aos funcionários dos territórios, dos ex-territórios de Roraima e do Amapá. O artigo 3º estipula que os servidores dos ex-territórios incorporados ao quadro em extinção da União serão enquadrados em cargos de atribuições equivalentes ou assemelhadas, integrantes de planos de cargos e carreiras da União, no nível de progressão alcançado, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a eles inerentes. O artigo 4º da PEC dá 180 dias para a União regularmente
o enquadramento previsto no artigo 31 da Emenda Constitucional 19, assegurando-se ao optante o direito ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias a contar o encerramento daquele prazo, no caso de a regulamentação ser editada. O artigo 5º fixa o prazo de 180 dias a contar do ato da regulamentação, a que se refere o artigo 4º, para que os servidores e policiais militares beneficiados façam a opção pela incorporação em quadro em extinção da União. O artigo 6º determina que os servidores admitidos regularmente que comprovadamente se encontram no exercício das funções dos territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia, na data em que foram transformados em Estado, sejam enquadrados no quadro da Polícia Civil do ex-território no prazo de 180 dias, assegurados os direitos, vantagens e padrões remuneratórios a ele inerentes. Como o relatório foi distribuído aos senhores senadores da comissão, eu vou me ater a ler os pontos principais e que serão para terem destaque no exame da Casa. O artigo 9º veda o pagamento a qualquer título em virtude de alterações anteriormente mencionadas de remunerações, proventos, pensões e indenizações referentes a períodos anteriores à data do enquadramento, salvo no caso da mora da União em regulamentar a matéria como estipulado no artigo 4º da PEC. Isso evita, sem dúvida alguma, que sejam dadas outras interpretações que possam retroagir na matéria aprovada pela Câmara. Na justificação, é assinalado que o processo de transformação dos antigos territórios em estados foi marcado por um período de transição, no qual os novos estados não gozavam de total autonomia e a União ainda detinha grande poder de ingerência na estrutura administrativa daquelas unidades. Naquela fase, o governador do Estado continuava agindo com o aval da União, que, por seu turno, assumia a responsabilidade com a folha de pagamento dos servidores contratados pelos ex-territórios. Assim, no caso dos recém-criados estados do Amapá e Roraima, a União adotou medidas semelhantes àquelas aplicadas ao Estado de Rondônia, garantindo o pagamento da folha mediante repasse de recursos e participando ativamente na gestão administrativa durante os 5 anos em que transcorreu a instalação. Essa matéria já foi bastante discutida e debatida nesta Casa, de maneira que eu acho que não há nenhuma controvérsia em relação a isso. Quanto à análise do projeto, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 356 do Regimento Interno do Senado, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade quanto sobre o mérito da proposta. No tocante à constitucionalidade, convém frisar que a aprovação de emendas à Constituição se sujeita a algumas limitações. As PECs não podem abolir a federação e a separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico, o que não se trata do presente caso. Em nosso entendimento, a PEC não viola nenhuma dessas proibições. Seu objetivo é a assunção de obrigações pela União com respeito aos servidores públicos e policiais militares dos ex-territórios, inclusive daqueles admitidos no período de instalação dos novos estados. As disposições da proposta, longe de visarem abolir a federação, atuam no sentido de fortalecer os novos estados, aliviando-os de obrigações financeiras originadas quanto a estes, em um período de transição ainda não desfrutavam de total autonomia. Sobre o mérito, cabe salientar que a disciplina de conversão dos ex-territórios dos estados foi uma preocupação do próprio Constituinte originário de 88, ao determinar no artigo 14, parágrafo 2º, a adoção no processo de transformação do Amapá e de Roraima em estados dos mesmos procedimentos utilizados em relação ao ex-território de Rondônia. Posteriormente,
A emenda constitucional 38, de 12 de junho de 2002, incluiu o artigo 89 no ato das disposições transitórias, prevendo que deveriam integrar quadro em extinção da administração federal os integrantes da carreira policial militar de Rondônia que se encontravam no exercício regular de suas funções na data da transformação do território em Estado, bem como os policiais militares admitidos por força de lei federal e custeados pela União. O histórico que fizemos evidencia a preocupação do Constituinte em dar solução às questões havidas no processo de transformação dos ex-territórios em estados, no tocante ao seu quadro de pessoal. Mesmo após a data oficial da transformação dos territórios em estados, o que se verificou na prática foi a participação ativa da União na gestão dos recursos humanos daquelas unidades federadas. A PEC em análise visa aplicar aos estados do Amapá e Roraima a mesma lógica que orientou a edição da Emenda Constitucional número 60, de 2009. Se o Constituinte derivado houve por bem estender a responsabilidade da União, no caso de Rondônia, para incluir em quadro em extinção da administração federal, os servidores e policiais militares regularmente admitidos por aquele Estado até 15 de março de 87, ou seja, até pouco mais de 5 anos, contados da Lei Complementar número 41 de 81, medida diversa não deve ser adotada relativamente aos estados do Amapá e de Roraima. A extensão da mesma regra a esses estados guarda fidelidade com as intenções do Constituinte originário, que no artigo 14, parágrafo 2º, determinou fosse aplicada a transformação dos estados de Roraima e Amapá, as normas e critérios seguidos na criação do Estado de Rondônia. A referida PEC recebeu brilhante relatório do senador Randolfo Rodrigues e aguarda a inclusão na pauta desta Comissão de Constituição e Justiça. Tendo em vista que a referida proposição ainda teria que tramitar no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, optamos em aprovar a PEC número 11 de 14, com tramitação adiantada. Como restou evidenciado, a proposta é meritória e deve ser aprovada. Ante o exposto, é pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da PEC e, no mérito, pela sua aprovação com a seguinte emenda de redação. Essa emenda de redação é apenas para tornar mais claro e nela não importa em nenhuma modificação de mérito, é apenas para que fique melhor redigido. Desse a emenda da proposta da emenda constitucional número 11 de 2014, a seguinte redação: altera o artigo 31 da emenda constitucional de 4 de junho de 98, para prever a inclusão em quadro e extinção da administração federal de servidores e policiais militares admitidos pelos estados do Amapá e de Roraima na fase de instalação dessas unidades federadas e da outras providências. Esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Em discussão, relatório do senador José Sarney. Com a palavra para discutir, senador Mozarildo, depois senador Jucá, depois senadora Ângela Portela. Em seguida, senador Randolfo. Senhor presidente, é um fato, sobre todos os aspectos, importante ser o senador José Sarney o relator aqui na CCJ dessa emenda. Eu fui constituinte e sou testemunha de que a transformação de Roraima e Amapá em estados contaram com o apoio do presidente Sarney, à época, presidente da República, que soube realmente sentir a importância para aquela população aquelas populações que já estavam há 45 anos sobre o modelo de território federal, que era um modelo meio que ditatorial, porque os governadores eram nomeados e levavam praticamente seu secretariado todo para lá. E nós, que morávamos lá, nascidos lá ou não nascidos lá, mas que eram os roraimenses que moravam lá, todos apenas assistíamos a essas nomeações. E então eu tentei, quando fui deputado a primeira vez, antes da Constituinte,
como já havia tentado o deputado Júlio Martins, mas foi na Constituinte que realmente nós conseguimos essa transformação, costurando um acordo com vários estados grandes, como São Paulo, Rio, e podendo, portanto, alcançar a transformação. E o presidente Sarney relatar essa emenda, que, aliás, aconteceram várias emendas já sobre esse tema que não prosperaram. E esta realmente prosperou, e eu quero aqui dizer do meu apoio e da minha satisfação de participar, nesse momento, de uma correção de uma injustiça que ainda pairava sobre esses dois estados. Como disse o senador Sarney, isso já tinha sido resolvido em Rondônia, então, que era também um território federal, transformado em estado. Não era possível que a gente chegasse eternamente ficar nessa dependência. Quantos e quantos servidores, nesse período da Constituinte para cá, da proclamação, da promulgação da Constituinte, da nossa Constituição de 88, já morreram e as famílias, inclusive, não tiveram a oportunidade de ver esses, não digo injustiças, mas esses equívocos resolvidos. Portanto, eu quero aplaudir o relatório do senador Sarney, inclusive com a sua emenda, e dizer que, para mim, hoje se completa um ciclo em relação à emancipação de fato dos territórios federais. Verdade, Vossa Excelência, tem razão. Senador Jucá com a palavra. O senador Jucá foi o relator anteriormente designado por essa presidência para o projeto. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu quero hoje falar não só aqui para o plenário do Senado, mas tenho certeza para o povo de Roraima e do Amapá que estão ligados na TV Senado, acompanhando essa votação que é extremamente importante para milhares de famílias no nosso estado, senhor presidente. Quero começar dizendo, como disse Vossa Excelência, eu ajudei a articular a votação desta PEC, até porque em 2010, logo após a votação da PEC de Rondônia de 2009, eu apresentei a PEC 516 aqui no Senado e aprovei a PEC. E a PEC foi para a Câmara dos Deputados. Lá, na Câmara dos Deputados, depois que a PEC da minha autoria chegou resolvendo essa questão, encaminhando a continuidade do enquadramento dos servidores de Roraima e do Amapá, surgiram mais duas PECs na Câmara. A PEC da deputada Dalva e a PEC do deputado Sebastião Bala Rocha. Foi designado o relator o deputado Luciano Castro, que está aqui presente. E o deputado Luciano Castro aglutinou as três emendas constitucionais e construiu essa proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados após uma luta muito grande, é importante que se diga isso, um trabalho de articulação. Votamos o primeiro turno. Para votar o segundo turno, demorou-se mais de um ano para que a liderança do governo e alguns partidos políticos entendessem a importância dessa matéria, mas votamos e tivemos a vitória na Câmara dos Deputados. Essa matéria chega aqui ao Senado e, como disse Vossa Excelência, eu tinha solicitado a relatoria dessa matéria. Mas entendi que era fundamental, até por uma questão de justiça e de reconhecimento da história, que o presidente José Sarney relatasse essa matéria. E por que isso? Porque esta PEC que está sendo votada aqui e a PEC de Rondônia de 2009 tiveram início numa ação do presidente José Sarney como presidente da República, e eu era governador do território de Roraima e ajudei nesse trabalho e acompanhei essa articulação. O presidente José Sarney aprovou um parecer chamado FC3. E esse parecer FC3 permitiu o enquadramento como funcionários federais de milhares de servidores no Amapá e em Rondônia. E em Roraima. O que aconteceu depois? Os outros governos que vieram após o presidente Sarney não deram continuidade ao enquadramento que o presidente Sarney determinara para os dois ex-territórios. Daí a necessidade da emenda constitucional. Então foi o presidente Sarney que efetivamente iniciou esse processo e, graças ao parecer FC3, a população de Rondônia, os servidores de Rondônia, puderam ter a emenda constitucional de 2009 atendida.
E a partir da emenda de 2009 de Rondônia, nós pudemos procurar a extensão do enquadramento dos servidores para essa PEC, que agora é a PEC 11. Essa é uma luta antiga. Em 2010, quando eu aprovei aqui no Senado a PEC 516, muitos adversários lá em Roraima disseram que era jogada política, que não ia funcionar, que apenas era uma movimentação eleitoral. Muitos não acreditaram. Hoje, muitos dos que criticaram estão aparecendo na foto da vitória. É bom, isso é importante, todos são bem-vindos. Mas vale ressaltar que essa luta é uma luta antiga. E a relatoria do presidente Sarney engrandece essa votação. Quero registrar também, porque nas redes sociais surgiram algumas conversas tentando desvirtuar a aprovação dessa matéria aqui no Senado. Desde o primeiro momento, nós lutamos e sabíamos que íamos aprovar essa matéria sem nenhuma modificação aqui. E quero dar um testemunho do senador Randolph, que é relator de outra emenda constitucional mais antiga do que essa, do senador Giovanni Borges, e o senador Randolph foi parceiro também na articulação para que não se juntassem as duas PECs, para que não houvesse emenda e para que essa PEC pudesse ser votada e promulgada rapidamente. Então é muito importante a gente comemorar a vitória, é muito importante todos estarem unidos, mas é muito importante, senhor presidente, verificar a trajetória dessa votação, a história dessa luta, que começou, como eu disse, com o presidente Sarney, que merece todas as honras e todo o reconhecimento por ter aprovado o parecer FC3 e, a partir daí, ter dado prosseguimento a esse enquadramento. Quero registrar o papel importante do deputado Luciano Castro, que está aqui presente, e do deputado Henrique Eduardo Alves. O deputado Henrique Eduardo Alves pautou essa PEC, mesmo indo contra a orientação da liderança do governo na Câmara. Pautou porque nós estávamos cobrando essa posição. E o deputado Luciano Castro articulou efetivamente esse trabalho no sentido de construir a maioria para aprovar. Quero ressaltar também o papel da deputada Dalva, autora da PEC 111, a PEC que aglutinou as outras PECs, inclusive a minha, que já tinha sido aprovado. Portanto, uma luta conjunta que traz um resultado efetivo. Quero registrar, por último, que vejo nesse enquadramento da PEC 11 sendo enquadrado também os servidores do Banco de Roraima. Nós vamos lutar para que eles sejam enquadrados, porque foram funcionários federais, atuaram no Estado e na União até 1993, que é o prazo de enquadramento dos servidores que atuaram na transição do Estado. Então nós vamos encaminhar favorável, vamos pedir um calendário especial para votar essa PEC rapidamente no plenário, e eu quero aqui render a todos que participaram, mas personificando na pessoa do presidente José Sarney, a grande figura que iniciou esse trabalho de regularização com o parecer FC3 e que conclui esses procedimentos como relator de plenário e como relator de comissão aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de passar a palavra à senadora Ângela Portela, a próxima inscrita, eu gostaria... Eu acho que eu tenho o dever de, pelo menos, agradecer as palavras do nosso colega senador Romero Jucá. Ele está sendo muito generoso, mas, na realidade, nós estamos dando presentemente um exemplo extraordinário aqui nesta casa. É que a bancada toda do Amapá, de todos os partidos, ela se uniu para que essa medida fosse tomada, o que na realidade demonstra uma alta qualificação da atitude dos políticos dos nossos territórios, hoje, ex-territórios, hoje estados.
E à frente deles eu devo ressaltar o do senador Romero Jucá, que tem sido um defensor extraordinário à frente de todas essas causas, desde quando nós tivemos a felicidade de tê-lo como governador do estado de Roraima, que foi no tempo que eu era presidente da República. Eu quero lembrar que o parecer F3 que ele fala, FC3, que ele fala, era da Consultoria Geral da República. Esse parecer tinha força de lei, ele impunha como se fosse lei. Era a obrigação era constitucional e legal que ele tivesse força de lei. Quando o procurador, o consultor-geral da República, estabelecia qual era a interpretação. Eu quero também ressaltar o trabalho do Luciano Castro. Luciano Castro foi dedicadíssimo a esse trabalho. Quantas vezes ele teve também no meu gabinete, nós procurando vencer obstáculos e conseguimos. E a Dalva que teve a iniciativa, várias iniciativas tiveram o resultado final que estamos tendo. Eu, pelo menos, apresentei aqui no Senado, numa medida provisória, um dispositivo idêntico a esse. No entretanto, foi vetado naquela época, porque ele podia se estender a todo o funcionalismo público e era uma interpretação que houve, com o compromisso assumido em plenário pelo então líder do governo, que era o senador Mercadante, de, através de uma medida provisória, restaurar aquele dispositivo que estava sendo vetado. Infelizmente, até hoje, nós não encontramos essa restauração através da medida provisória e estamos fazendo através da emenda constitucional apresentada e votada pela Câmara. Por outro lado, senhor presidente, mostra a justiça dessa medida provisória. Na Câmara, tivemos apenas 3 votos contrários e 2 abstenções. Quase unanimidade da Casa votou aquilo. E nós estamos procurando uma solução que vamos dar imediatamente para solucionar aquela injustiça que também ficou nessa medida, que é o afastamento dos bombeiros e policiais militares. Nós estamos organizando, já está pronta aqui a emenda assinada por quase todos os representantes dos nossos estados, para justamente apresentarmos hoje e fazermos uma tramitação conjunta, ao mesmo tempo, das 2 medidas provisórias, de modo a evitar perdão dessa interrupção. Vamos ouvir a senadora Ângela e o senador Randolfo para irmos a voto, que é o que todos nós desejamos após o relatório do senhor presidente Zé Sarney. Antes, eu gostaria de saudar, além de saudar todos os companheiros de diversas instituições que são presentes, ao lado do senador Cássio Cunha Lima, eu gostaria de, em nome da Paraíba, saudar o procurador Luciano Maia, que veio aqui, este homem que é um patrimônio da ciência jurídica do nosso Estado, veio aqui com um projeto chamado Constituição Viva, da Universidade Federal da Paraíba, acompanhado de 39 estudantes, para assistir a essa sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos disponibilizando a sala 19 para que os senhores possam, sentados, acompanhar essa audiência da Comissão de Constituição e Justiça. Sala 19 pode acomodar os senhores de melhor forma. Quero, em nome do senador Cássio, em nome da bancada federal paraibana, agradecer. Sejam todos muito bem-vindos. Senadora Ângela Portela, com a palavra. Senhor presidente, eu queria aqui dizer da minha imensa alegria e satisfação de estarmos aqui na CCJ para discutirmos e aprovarmos a PEC 11, de relatoria aqui do nosso querido senador Sarney, que fez um relatório atendendo aos anseios dos servidores que prestaram serviços ao ex-território de Roraima e Amapá no período de outubro de 88 a outubro de 93. Muito obrigada.
nosso querido senador Sarney, por ter compreendido a importância de nós darmos agilidade à aprovação dessa PEC. Quero aqui também registrar o grande trabalho realizado pela autora da PEC na Câmara, deputada Dalva Figueiredo. Fizemos em parceria com o relator também, o deputado Luciano Castro, um intenso trabalho de articulação com o governo federal, com o Ministério do Planejamento, e não podemos deixar de registrar aqui, minha querida autora, deputada Dalva, o empenho da ministra Miriam Belchior, que sempre deixou as portas abertas, sempre abriu o diálogo para a bancada de parlamentares de Roraima e Amapá poderem mostrar claramente a importância da aprovação dessa PEC, poderem mostrar ao governo federal que esta PEC não causaria grande impacto orçamentário nas contas da União. Houve um grande debate em torno disso, entre deputados e senadores de Roraima e Amapá, e nós pudemos, durante esses debates, mostrar ao Ministério do Planejamento que o impacto orçamentário era a metade daquilo que estava previsto inicialmente, que seria 1 bilhão anual. E nós conseguimos provar, com amplo estudo, entre os servidores que poderiam ser contemplados em Roraima e Amapá, que o impacto seria anualmente em torno de 580 milhões de reais. Então, eu não poderia deixar de destacar aqui, depois de todo esse histórico que foi feito, a importância do Partido dos Trabalhadores lá na Câmara Federal. Nós somos lá a maior bancada na Câmara e todos os votos do PT, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, foram favoráveis à aprovação da PEC 111. E o nosso líder lá na Câmara, ele orientou o voto favorável à PEC 111. Então é preciso deixar muito claro que o Partido dos Trabalhadores, lá na votação em primeiro e segundo turno na Câmara, sempre teve a compreensão da importância da inclusão destes servidores nos quadros da União. Então, eu gostaria aqui de enfatizar esse trabalho em parceria governo federal, toda a bancada de Roraima e de Amapá, e não posso jamais deixar de valorizar o trabalho que os sindicalistas de Roraima e Amapá fizeram para a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Então, senhor presidente, para nós é uma imensa satisfação, uma imensa alegria, porque o governo federal, o Congresso Nacional, com a aprovação dessa proposta, está recuperando, está resgatando para os quadros da União servidores que prestaram serviços aos ex-territórios de Roraima e Amapá. Então, nesse momento, nós estamos fazendo justiça para esses servidores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Agradecer, senadora Ângela, saudar o nosso queridíssimo deputado Luciano Castro. Eu tenho a honra de herdar uma amizade construída por meu pai com o Luciano. E a deputada Dalva Figueiredo. Sejam muito bem-vindas à nossa comissão. Senador Randolfo Rodrigues, com a palavra, Vossa Excelência, para irmos a voto. Senador Pimentel. Agradeço, presidente. Presidente, quero inicialmente cumprimentar os dois deputados indispensáveis para o trâmite, para chegarmos até aqui. A autora desta proposta de emenda constitucional, a deputada Dalva Figueiredo, querida companheira de bancada, e o deputado Luciano Castro, relator dessa proposta de emenda constitucional, fundamental e indispensável nas articulações lá na Câmara. Ao mesmo tempo, cumprimento o senador José Sarney, relator desta proposta de emenda constitucional aqui na Comissão de Constituição e Justiça, e o senador Romero Jucá, que teve o papel de protagonismo, tanto aqui no Senado, quanto também contribuindo, articulando junto ao presidente Henrique Eduardo Alves lá na Câmara. Para os nossos estados, senador José Sarney e senador Romero Jucá, Vossa Excelência sabem muito bem, para os nossos estados, o quanto é importante essa emenda constitucional. O quanto é importante porque os nossos estados ainda são, por sua composição própria, na ordem, são os dois estados da federação que têm a maior dependência de participação da União. A composição econômica, socioeconômica, pela ordem, primeiro do Amapá e depois de Roraima, são diretamente relacionados ao poder público. São diretamente relacionados ao poder público. E a transferência desses servidores para o quadro da União na verdade, reparar uma injustiça, um vácuo cometido
pela Constituição de 1988. Dessa forma, senhor presidente, o que se faz aqui é reparar um vácuo, uma lacuna que tinha no texto constitucional de 1988. E dessa forma, eu diria que o dia de hoje é para os nossos estados do Amapá e de Roraima um dia tão importante quanto foi o 5 de outubro de 1988, quando da transformação, da elevação dos nossos estados, então territórios federais, em estados membros da Federação Brasileira. Mas, senhor presidente, do que destacar, e eu sei que a deputada Dalva concordará e o deputado do Luciano Castro concordarão comigo. Mais e tão importante quanto destacar a atuação das nossas bancadas no Senado e da bancada na Câmara, é indispensável destacar a atuação dos dirigentes e sindicatos de servidores públicos, que há mais de 8 anos, eu até diria 10 anos, acreditaram nessa possibilidade. Acreditaram insistentemente, em caminhadas, em caravanas, vieram a Brasília, frequentaram e bateram nos gabinetes, nos nossos gabinetes, na Câmara e no Senado, insistiram e acreditaram na possibilidade dessa PEC, e só por terem acreditado nisso é que chegamos ao dia de hoje com a possibilidade concreta de aprovação desta emenda constitucional. Aos sindicatos de servidores de Roraima e do Amapá, em especial o Sindicato de Servidores Públicos do Amapá, de Servidores Públicos Federais do Amapá, ao Sindicato de Policiais Civis do Amapá, ao Sindicato de Servidores Municipais de Macapá, ao Sindicato dos Urbanitários, ao Sindicato dos Servidores Públicos da Educação do Amapá e a Associação de Servidores Militares do Amapá. Eu tenho certeza, deputada Dalva, essa PEC é de vossa autoria, mas eu tenho certeza que a senhora concordará que essa PEC poderá passar à história com o nome de uma servidora pública que ano passado foi vítima, dirigente da Central Única dos Trabalhadores, e que foi vítima de um naufrágio em nosso estado. Essa servidora pública, a companheira Benedita Odete, dirigente da Central Única dos Trabalhadores, era, sem dúvida alguma, uma das mais entusiastas dessa proposta de emenda constitucional. Ao aprovarmos essa emenda constitucional aqui no dia de hoje, estaremos fazendo uma homenagem à companheira Benedita Odete. Ela, com certeza, está aqui conosco e está aplaudindo de onde estiver, está aplaudindo a aprovação dessa emenda constitucional. Ela, através do seu companheiro Nunes, está aqui nos aplaudindo, está aqui exultando, assim como está exultando não só os servidores públicos do Amapá e de Roraima, mas também o povo de ambos os estados. Para concluir, senhor presidente, eu queria fazer aqui uma sugestão a Vossa Excelência, ao presidente José Sarney, se assim ele me permitisse, assim acatar. Hoje tem que seja a data para aprovarmos aqui na CCJ, hoje, já agora, a PEC 111. Em seguida, assim espero, encaminharemos, eu e o senador Romero, o pedido de urgência para levá-la ao plenário. Nós estamos fazendo um calendário especial, senhor presidente. E, se possível, aprovar o calendário especial para tramitação e aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Eu queria sugerir a Vossa Excelência, e se o senador José Sarney assim acatar, está nesta Comissão de Constituição e Justiça uma outra proposta de emenda constitucional também de minha autoria, a PEC 14. Ela resolve um vácuo em relação à PEC 111, que é relativo aos servidores militares, aos policiais militares dos ex-territórios do Amapá, Roraima e de Rondônia, que não foi contemplado e resolvido na PEC 111. Eu queria sugerir a Vossa Excelência e queria sugerir também ao presidente Sarney, também em homenagem a ele, conforme aqui, ainda há pouco, apresentou e prestou o senador Romero Jucá, que após votarmos e aprovarmos a PEC 111, no momento que Vossa Excelência e o presidente José Sarney assim concordar, Vossa Excelência pudesse designar, e obviamente, repito, se o presidente José Sarney assim aquecer,
designar o senador José Sarney, relator também dessa proposta de emenda constitucional, a PEC 14, para que no momento adequado nós pudéssemos ter a relatoria de Sua Excelência e também, em momento adequado, pudéssemos votar a PEC 14, que da mesma forma resolve a mesma questão também para os servidores militares dos mesmos estados da federação, senhor presidente. Prevento está o senador José Sarney para essa nova relatoria de Sua Excelência. Que eu quero dizer que nós já tínhamos feito com o senador Jucá e agora com o apoio do senador Randolph, o pedido do calendário especial. Já tínhamos escolhido até assinaturas de alguns líderes para que assim pudéssemos fazer. E a emenda que hoje nós estamos apresentando para resolver esse problema dos militares, ela diz somente o seguinte: aos policiais e bombeiros militares dos ex-territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, incorporados a quadro e extinção da União, devem ser aplicadas todas as leis de remuneração dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, incluindo toda a estrutura remuneratória e todas as vantagens a ele inerentes. Nós combinamos que na próxima semana, com a aquiescência de Vossa Excelência, essa emenda também será votada aqui, relatou o senador Romero Jucá, para que tramitem junto, para que elas conjuntamente possam resolver também o problema dos policiais militares do Amapá, que é uma injustiça, que há tantos anos eles estão lutando por isso, fazem parte do corpo funcional do Distrito Federal, ainda durante o tempo em que era território, era polícia do Distrito Federal, e que foi, até hoje, eles não recebem essa remuneração que os outros recebem. Eu tenho lutado muito por isso, várias vezes tenho apresentado matérias aqui sobre esse assunto, algumas delas avançamos um pouco, noutras não avançamos muito, mas acompanhando sempre. Eu peço o testemunho de todos aqueles que fazem parte da Associação dos Militares do Amapá, o esforço que nós temos feito nesse sentido. Senhor presidente, nesse sentido, eu pediria também a Vossa Excelência que Vossa Excelência apoiasse na comissão que fosse feito o calendário especial, porque dá uma força maior aos líderes com esse apoio da comissão, e nós votaríamos esse calendário talvez até hoje. Ao final dessa votação, senhor presidente, nós vamos votar o calendário especial. É uma proposta de calendário especial, algo que nós fazemos para manifestar ao plenário, à mesa, o nosso apoio, o apoio da Comissão de Constituição e Justiça ao calendário especial. Vamos votar também a moção do calendário especial. Com a palavra eu tenho mais dois senadores, senador Pimentel e senador Humberto Costa, para que possamos ir a voto. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero inicialmente parabenizar a nossa deputada Dalva pela iniciativa da proposta de emenda constitucional, o nosso relator na Câmara, o deputado Luciano Castro, em boa hora relatou, e dizer que aqui no Senado Federal, em especial na nossa bancada, na bancada do Partido dos Trabalhadores, a senadora Ângela Portela foi decisiva para que nós pudéssemos ter uma unidade de votação nessa matéria e, ao mesmo tempo, dialogando com vários outros parlamentares para que nós pudéssemos ter a votação nessa sessão sem pedido de vistas e também com o calendário especial. Por isso, a nossa bancada quer fazer justiça à senadora Ângela Portela, registrando o seu trabalho, o seu empenho e, ao mesmo tempo, parabenizar o senador José Sarney pela agilidade no seu parecer, pelo seu convencimento, que permitirá hoje no Senado da República votarmos essa PEC em ritmo de urgência e com calendário especial. Por isso, senhor presidente, o nosso voto é favorável à matéria. Obrigado, senador Pimentel. Senador líder Humberto Costa, para suas palavras derradeiras. Senhor presidente, serei breve nas palavras derradeiras. Primeiro, eu queria parabenizar naturalmente o senador José Sarney, que de forma não só bastante ágil, mas agregadora, como sempre ele faz, consegue, no espaço de tempo muito curto, aprovar essa emenda constitucional. Saudar também aqui, parabenizar
a deputada Dalva, autora dessa proposição tão importante para o estado do Amapá, o deputado Luciano Castro, já estou sendo profeta aqui, mas o deputado Luciano Castro e, naturalmente, a senadora Ângela Portela, que eu posso testemunhar na nossa bancada, teve um papel fundamental para o convencimento de todos os seus membros, bem como junto a outros líderes, outros senadores, para que pudéssemos hoje ter esse fato quase inusitado, a aprovação a jato dessa emenda constitucional. Parabéns a todos, parabéns à senadora Ângela Portela. Graças, senador. Não havendo quem queira discutir, nada mais havendo a tratar na discussão. Em votação, o relatório do senador José Sarney. Senhoras e senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção do calendário especial. Pela ordem. Moção do calendário especial. Em votação, a moção pelo calendário especial. Aprovado, esta comissão encaminhará à mesa o calendário especial.